Pastorzão, fique à vontade, que Deus te use, faça um instrumento. Amém. Uma boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. É uma alegria muito grande estar de novo, de volta a essa cidade que a gente tanto ama e essa igreja que é tão especial na minha vida, tão especial na vida da minha esposa. Hoje eu me lembrei que já é o 8º aniversário da CIB Porto que eu estou presente. Em 2013, eu ainda não era pastor da CIB Porto, mas já tinha recebido convite e fui convidado para pregar aqui. Então, de 2014 até 2019, eu tive o privilégio de ser pastor de vocês por quase 6 anos. E cá estamos nós de novo. Aprove a Deus que nós estivéssemos nessa noite, nessa igreja que nós tanto amamos. Que bom, meus irmãos, estar vendo vocês. Que bom estar revendo rostos que já são tão familiares a nós. E também ver rostos que a gente não conhecia. Isto mostra que a igreja está crescendo, que o reino de Deus está expandindo. E que a obra realmente é de Jesus de Nazaré. Que a igreja, ela não está sustentada em um pastor, que a igreja não depende de homens, que a igreja depende de Deus. Passaram por aqui vários pastores, hoje está aqui o pastor Carlos. Pastor Carlos, eu o conheço desde 1988, eu acho que tem algumas pessoas aqui que nem eram nascidas. Quando eu falo assim, parece que eu sou bem velho, né? Mas eu sou da década de 80, então desde criança, eu conheço o pastor Carlos, Sinara, já há alguns anos, e como eu fiquei feliz quando eu soube que essa igreja, direcionada por Deus, havia o escolhido para ser pastor. É uma alegria muito grande, vocês não têm ideia de estar aqui nessa noite com os meus amados e minhas queridas irmãs. Eu quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, capítulo de número 17, versículo de número 16 a seguir. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo 16 a seguir. Quero mandar um abraço a todos os irmãos que estão online, os idosos da igreja e outros irmãos que não podem estar aqui. Que Deus em Cristo vos abençoe ricamente. Versículo 16 de capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, leiamos com fé a palavra do nosso bom Deus. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntaram: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: nós podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas, e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, eu vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, pois Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos,
para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem, e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como os disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte ou imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, e por meio do homem que designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pelo privilégio de estar novamente no meio dessa igreja tão amada. Eu te peço nessa noite, ó Deus, que o Senhor continue falando aos nossos corações, através da sua santa palavra, em nome de Jesus, a palavra encarnada, o verbo vivo, que eu te oro, amém e amém. Queridos e amados irmãos, querida e amada Cibipô, nós estamos vivendo um momento na história, que talvez nenhum de nós tenha vivido um momento parecido com esse. Nós estamos vivendo em um momento da história em que as nações do mundo, os grandes cérebros do mundo, os grandes cientistas do mundo, os grandes governantes do mundo, estão fazendo questionamentos. A humanidade está sem saber o que fazer diante dessa grande calamidade que sobreveio sobre a humanidade. E a pergunta que a gente tem que fazer é como que a igreja se comporta em dias como esses. Como a igreja reage diante de tanta malignidade, de tanto mal? Qual a resposta da igreja de Jesus a um mundo que tem feito questionamentos esses que têm colocado em dúvida, inclusive, a existência de Deus? E eu quero pensar com vocês a respeito dessa pergunta nessa noite. Como ser igreja em tempos tão difíceis? E a primeira questão que eu quero pensar com vocês é que a primeira reação da igreja em dias tão caóticos e maus é que a igreja precisa se indignar e partir para a ação, porque não adianta apenas nos indignarmos, não adianta apenas olharmos para esse mundo da forma com que ele está e ficarmos indignados. É necessário, além de sermos tomados por essa santa indignação, termos ações. Veja comigo o versículo de número 16, quando Paulo chega em Atenas, uma grande capital da filosofia, em que o mundo estava passando por grandes transformações, em que o mundo estava fazendo grandes questionamentos, e o versículo de número 16 vai nos dizer que Paulo, ele não fica embabascado com a filosofia de Atenas, ele não fica maravilhado com a arquitetura de Atenas, mas o versículo de número 16 vai dizer que Paulo ficou profundamente indignado ao ver aquela cidade cheia de ídolos, e esse sentimento de indignação, ele tem que estar pairando sobre o coração da igreja de Jesus de Nazaré. A igreja, ela não pode se conformar com tudo isso que a gente vê nesse mundo. A igreja tem que ter essa santa indignação, mas uma santa indignação que faz da igreja, não a igreja que murmure, que fique apenas contemplando, mas uma igreja que parte para a ação. No versículo de número 16, o texto vai dizer que por isso, por ser indignado, é que ele vai pregar o evangelho ali na sinagoga, ele vai anunciar o evangelho de Cristo nas praças, todos os dias. Aqueles que ali se encontravam, ouvia e via uma igreja indignada, mas uma igreja atuante, uma igreja que está atuando, uma igreja que parte para a ação, uma igreja que vê as necessidades do mundo, e tenta
tendo essa indignação no seu coração, trazer uma resposta de Deus, trazer um alento de Deus, trazer um alimento em nome de Deus, trazer presença em nome do Senhor, pregar o evangelho de esperança em nome de Jesus, em um mundo tão desesperançoso. Quantas vezes durante esses dias a igreja de Jesus tem se levantado contra o desespero, trazendo esperança ao coração de muitas pessoas. A igreja de Jesus, eu tenho visto nas redes sociais, a CIB em ação, trazendo um pouco de alimento, um pouco de esperança para aqueles que estão à margem da sociedade. Então a igreja se indigna, e a igreja age. E a igreja, ao agir, ela observa as oportunidades que Deus está abrindo. Versículo de número 17, Paulo está indignado, ele parte para a ação, e ele observa uma porta que foi aberta. No versículo de número 19, outra porta foi aberta, aqueles homens do Areópago o convidam para pregar o evangelho naquele lugar. Então a gente precisa perguntar, que portas que Deus está abrindo nesses dias? Que oportunidade que Deus está abrindo nesses dias? Que oportunidades que Deus tem dado para a igreja nesses dias de levar esperança? Olha que ótima oportunidade. A igreja está hoje em várias casas ao mesmo tempo. Pessoas, às vezes do mundo todo, estão nesse momento conectados, ouvindo o evangelho de Jesus, através de uma oportunidade que surgiu, que é a internet. Então a pergunta que nós temos que fazer como igreja é: Senhor, quais portas o Senhor tem aberto para nós aqui nessa cidade? Que oportunidades o Senhor está nos dando nessa cidade, no mundo, para que nós anunciemos o evangelho da paz, o evangelho da esperança, o evangelho de Jesus. A segunda coisa que nós aprendemos com esse texto, que uma igreja comprometida com o evangelho em meio a uma sociedade caótica, é uma igreja que faz Deus ser conhecido. Versículo de número 21, todos os atenienses estrangeiros que ali viviam, eles não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Aí no versículo de número 22, 23, Paulo vai dizer: então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, eu vejo que em todos os aspectos vocês são religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente os seus objetos de culto, e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o Deus que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que há, o Senhor dos céus e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. O que acontece aqui? O que está acontecendo aqui é algo fabuloso, maravilhoso. Todo ser humano tem necessidade de Deus. Todo ser humano carrega dentro do seu coração um espaço que não é preenchido por nenhum tipo de divindade. Uma vez estava conversando com um senhor aqui de Porto Seguro, e ele me disse: pastor, eu ganhei muito dinheiro aqui na cidade, eu tenho muitos recursos aqui nessa cidade, porém, eu vivo dentro de um grande vazio, e tudo que eu tenho, eu estou indo embora, eu estou partindo, e eu não vou levar nada para o além. O que Paulo está ensinando e sinalizando para a igreja, que só a igreja tem uma mensagem de vida eterna, só a igreja tem uma mensagem que é capaz de transformar a vida do ser humano. Só a igreja tem uma mensagem que ONG nenhuma consegue ter. ONG até consegue levar alimento, até consegue levar comida, até consegue levar roupa, até consegue amenizar o sofrimento do ser humano. Mas só a igreja de Jesus pode fazer com que Deus seja conhecido pelas pessoas. E Deus, então, Ele é revelado através da vida de Paulo, quando Paulo vai dizer que esse Deus não está preso em santuários, esse Deus não está engaiolado, esse Deus não é propriedade exclusiva de ser humano e de nenhuma igreja. Esse Deus é o Criador do mundo, o Criador dos céus e da terra. Ele não habita em santuários, Ele é o Senhor da história.
É esse Deus que a igreja faz ser conhecido. É esse Deus que a igreja faz ser revelado e que provoca transformação na vida das pessoas. É muito interessante que no versículo de número 25, falando a respeito desse Deus, ele vai dizer: ele não é servido por mãos humanas, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. É Deus. É Deus que ordena o universo. É Deus que controla a história. Diante de um mundo sem esperança, é a igreja que está dizendo e sinalizando que existe um Deus sentado no trono, e que a história não está sendo gerida de qualquer forma, mas que a história, ela está sob o controle do nosso Deus. E nada acontece sem a permissão desse Deus, porque nele nós temos a vida, o fôlego e as demais coisas. Em terceiro e penúltimo lugar, a igreja de Jesus, ela está envolvida com o mundo, ela está envolvida com o caos, ela está envolvida com tudo que está acontecendo. E essa igreja de Jesus é aquela igreja que traz Deus para perto das pessoas. É a igreja que anuncia um Deus que é presente. É a igreja que anuncia um Deus que caminha conosco no vale da sombra da morte. É uma igreja que diz para os desesperançados que Deus se faz presente no meio do caos, que Deus se faz presente na história, que Deus não é alguém que está além, fora da história, mas Deus é um Deus presente. Eu quero ler com você o versículo de número 27 ao versículo de número 29, caminhando para o final da nossa reflexão nessa noite. Deus fez isso para que os homens o buscassem, e talvez tateando, pudessem encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte ou imaginação do homem. D.L. Moody foi um sapateiro. Ele vendia sapatos em uma loja em Chicago. E um dia, domingo de manhã, ele estava indo para a escola bíblica dominical, e ele percebeu que os meninos estavam vadios, porque os seus pais trabalhavam no domingo, e aqueles meninos não tinham escola, e ficavam correndo para lá e para cá, brigando, xingando um ao outro, jogando pedra nas pessoas que passavam. Aquele homem, que é a igreja de Jesus, ele falou: eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso trazer Deus para perto dessas crianças. E ele começou uma escola bíblica com 10 meninos, daqui a pouco foi para 100, daqui a pouco foi para 500, daqui a pouco tinha mais de 1000, e ele fazia o café, e ele pregava o evangelho. Daquele grupo de meninos e meninas, surgiram grandes homens na história. As pessoas mudam quando Deus chega perto delas, as pessoas mudam quando Deus é apresentado a elas, as pessoas têm uma mudança radical de vida, quando nós trazemos Deus para iluminar os corações que estão completamente distantes desse Deus. Quantos testemunhos a gente tem de vidas que foram completamente mudadas, quando Deus se tornou próximo das pessoas. É muito interessante que no versículo de número 28, ele vai dizer: olha, pois nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Nós somos descendência desse Deus. É por isso que ele precisa estar próximo de nós, porque ele é o sustentáculo da nossa vida, ele é o chão que nós pisamos. O que nós precisamos para a existência humana é de Deus. Em um mundo que cada vez está mais perdido, acha que precisa de mais dinheiro, que precisa de mais fama, que precisa de mais poder, mas a igreja de Jesus, ela sinaliza que nele, o Deus Todo-Poderoso, nós vivemos, nós movemos, nós existimos, e nós somos descendência desse Deus.
Esse Deus que não é uma divindade feita de prata. Esse Deus que não é obra da criação humana. Esse Deus que não sou eu e não é você. Esse Deus que não é o nosso filho que nós tanto amamos e precisa do nosso carinho, do nosso amor. Esse Deus que não é o nosso cônjuge, que tem que ter nossa atenção, nosso cuidado. Esse Deus que não sou eu mesmo. Esse Deus que não é o dinheiro, não é o poder, não é o sexo. Esse Deus que é o Senhor da história. É sobre esse Deus que nós vivemos, existimos, nós somos obra da criação de Deus, a coroa da criação desse Deus. O apóstolo Paulo é quem vai dizer: olha, esse Deus precisa ser apresentado a todos os homens, a todas as mulheres, pois uma vez que o ser humano tem acesso e contato com esse Deus, ele nunca mais é a mesma pessoa. Ele é mudado para a glória de Deus. E a gente ouve o que muitas vezes eu já ouvi: ele mudou, ela mudou. E por que que ele mudou? E por que que ela mudou? Porque ele e ela teve um encontro com Deus. Eles foram modificados por esse Deus. Em último lugar, terminando a nossa reflexão nessa noite, a igreja em tempo de caos, ela prega o arrependimento. Versículo de número 30, versículo de número 31 vai dizer que no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Essa igreja, nos dias caóticos, é uma igreja que tem que fazer ação social, é uma igreja que tem que cuidar dos desabrigados, necessitados, dos pobres, mas é uma igreja que tem que anunciar que o verdadeiro problema do ser humano se chama pecado. Nós precisamos de mais educação, nós precisamos de mais ruas asfaltadas, de saneamento básico, de melhor saúde, mas o maior problema do homem não é falta de educação, nem de saúde, nem de oportunidade de crescimento. Eu conheço uma porção de pessoas que tem plano de saúde VIP, dinheiro, educação, mas são extremamente necessitadas, porque não aprendeu que o maior problema do ser humano é o pecado. É o pecado. E todo ser humano é pecador. O pobre e o rico, o de direita e de esquerda, o alto e o baixo, todo ser humano, ele carrega em si algo que o separa de Deus, que é o pecado. E as ONGs não conseguem resolver esse problema. Os políticos não conseguem resolver esse problema. A medicina e a ciência não conseguem resolver esse problema. A única pessoa que é capaz de sarar esse grande problema da humanidade se chama Jesus de Nazaré. Então a igreja de Jesus, ela anuncia que todo ser humano, por mais bonitinho que ele seja, por melhor que ele pareça, ele precisa se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E essa mensagem, somente a igreja de Jesus pode pregar. E essa mensagem, somente a igreja de Jesus pode anunciar. A mensagem que um dia o rei vai voltar e todo ser humano vai ter que prestar conta diante dele. E todos aqueles que não se arrependeram dos seus pecados e não entenderam que eles não são deuses, que eles não são autossuficientes, que eles não são capazes de garantir, e a pandemia do coronavírus mostrou isso ao ser humano, o tamanho da nossa fragilidade, e o quanto que nós precisamos de Deus. E a igreja, ela tem essa missão, de anunciar em um mundo caótico, que só o Senhor é Deus, e só Ele é que nos salva, e Ele nos livra da eternidade sem Ele mesmo. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento, e quero convidá-los
a orar. Você que está na sua casa, você que está no templo, vamos orar dizendo: Deus, obrigado pelo privilégio que nós temos de ser igreja de Jesus. Obrigado pelos 17 anos da CIB Porto, essa igreja que sinaliza o seu reino aqui nessa cidade. Obrigado por esses irmãos e irmãs que estão envolvidos com o que o Senhor está fazendo aqui nesse bairro, nessa cidade. Obrigado por esse pastor que o Senhor trouxe para esse lugar, para fazer com que o reino de Deus, sinalizado por essa igreja, continue se expandindo, iluminando, transformando, abençoando e salvando pessoas. Capacite os seus filhos, dê recursos, dê dons, dê habilidades, dê talentos, para que essa igreja continue avançando, para que essa igreja continue sinalizando o seu reino aqui nesse local. Ó Pai, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de ser igreja de Jesus de Nazaré, e é em nome dele que nós oramos agradecidos. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Pastor Carlos, muito obrigado. Alegria sem tamanho em estar com vocês nessa noite. Anderson, nós que agradecemos pela sua presença, pela vida da irmã Sônia. É um presente também de Deus para nós, a presença de vocês. Nos alegramos. Palavra que me edificou, tenho certeza que edificou a vida da igreja, edificou a vida daqueles que estão em seus lares. E eu desejo a todos assim uma ótima semana, uma semana na presença do Senhor, uma semana abençoada, mas uma semana também abençoadora, porque nós não queremos apenas as bênçãos de Deus, nós também queremos ser um canal dessas bênçãos para abençoar outros. Próximo domingo essa festa vai continuar com os nossos jovens, com toda a força, e eu convido você a estar aqui conosco. Faça a sua inscrição, participe do culto presencial. Se não for possível, nos acompanhe aí através do canal CIB Porto. E para você aí que está aí na sua casa, que Deus te abençoe ricamente, que Deus também lhe dê uma